Todos, sejam todos muito bem-vindos à Casa Espírita Cantinho de Jesus. Nós estamos ainda nos moldes virtuais, lembrando a todos que às sextas-feiras temos o grupo de desobsessão de nossa casa. E o livro dos médiuns é a base de todo o manancial com referência aos processos medianímicos que a doutrina dos espíritos, através de Allan Kardec, o seu codificador, com o amparo da espiritualidade superior, traz para nós, catalogando e moralizando essa fenomenologia mediúnica, que é a comunicabilidade dos espíritos, tanto no plano físico quanto no plano espiritual, para que possamos entender os mecanismos de todo este processo. Estamos na segunda parte do Livro dos Médiuns, capítulo 15, que traz o título dos médiuns escreventes ou psicógrafos. Kardec está analisando aqui, de forma particular, o médium que traz a faculdade da psicografia. E ele vai classificar o médium, ou aquele que tem essa faculdade, com algumas características. O médium psicográfico, ele pode ser mecânico, totalmente mecânico. Ele pode ser intuitivo, que é o que nós vamos ver hoje. Ele pode ter a característica de semi-mecânico. Ele pode ser inspirado ou involuntário, conforme Kardec aqui define. E ele pode ser também de pressentimento. Então, essas são as características trazidas por Allan Kardec para o portador da faculdade mediúnica de psicografia. Hoje, a partir do item 180 deste capítulo 15, da segunda parte do Livro dos Médiuns, nós vamos tratar dos médiuns intuitivos. O que vem a ser médiuns intuitivos? Como que Kardec e a espiritualidade analisa, classifica e faz com que possamos entender essa faculdade. Bom, então eu vou ler todo o item primeiro para que nós possamos dialogar conforme o ensinamento aqui proposto por Kardec. Ele diz assim: a transmissão do pensamento também se dá por meio do espírito do médium, ou melhor, de sua alma. Pois que por este nome designamos o espírito encarnado. O espírito livre, neste caso, não atua sobre a mão para fazê-lo escrever. Não a toma, não a guia. Atua sobre a alma, com a qual se identifica. A alma, sob esse impulso, dirige a mão e esta dirige o lápis. Notemos aqui uma coisa importante, é que o espírito livre não se substitui à alma, visto que não a pode deslocar. Domina, malgrado seu, e lhe imprime a sua vontade. Em tal circunstância, o papel da alma não é o de inteira passividade. Ela recebe o pensamento do espírito livre e o transmite. Nessa situação, o médium tem consciência do que escreve, embora não exprima o seu próprio pensamento. É o que se chama médium intuitivo. Mas,
Sendo assim, dir-se-á: nada prova seja um espírito estranho quem escreve, e não o do médium. Efetivamente, a distinção é às vezes difícil de fazer-se. Porém, pode acontecer que isso pouca importância presente. Todavia, é possível reconhecer-se o pensamento sugerido, por não ser nunca preconcebido. Nasce à medida que a escrita vai sendo traçada, e a miúde é contrário à ideia que antecipadamente se formara. Pode mesmo estar fora dos limites dos conhecimentos e capacidades do médium. O papel do médium mecânico é o de uma máquina. O médium intuitivo age como faria um intérprete, apropriar-se dele, de certo modo. Aliás, o médium intuitivo age como faria um intérprete. Este, de fato, para transmitir o pensamento, precisa compreendê-lo, apropriar-se dele, de certo modo. Para produzi-lo fielmente, e, no entanto, esse pensamento não é seu. Apenas lhe atravessa o cérebro. Tal, precisamente, o papel do médium intuitivo. Bom, então aqui no último parágrafo, quando Kardec coloca que o papel do médium mecânico é o de uma máquina, ele está diferindo justamente do médium intuitivo, porque o médium intuitivo ele vai receber o pensamento do espírito. Então, o espírito livre do invólucro carnal do corpo físico lhe transmite o seu pensamento e o médium vai receber esse pensamento e passa, então, a escrever conforme as sugestões, as intuições que o espírito queira lhe dar. O médium mecânico, como nós observamos, é uma das características do médium de psicografia, o espírito ele vai agir diretamente sobre o braço do médium, seja ele esquerdo ou direito, e o médium ele vai escrever sem que o espírito lhe sugira o seu pensamento. Então, Kardec ele vai explicar muito bem o médium mecânico quando ele define para nós que o espírito está substituindo justamente aquela prancheta que tinha acoplada a ela um lápis e ao qual era muito comum no início ali da fenomenologia, onde Kardec foi observando até se servir de uma pessoa para ser o intermediário entre os espíritos, dá-se o nome de médium. Então, o espírito, em vez de agir sobre a prancheta com o lápis acoplado, ele vai agir diretamente no braço, no braço do médium. E o médium, ele não vai entender ou compreender, nem saber daquilo que o espírito esteja grafando ali no papel, escrevendo ali no papel. Já o médium intuitivo acontece de forma diferente. O espírito, ele transmite ao médium a sua sugestão e o médium, ele vai ser, conforme o Kardec coloca aí e o Ricardo até colocou para nós, ele será o intérprete do pensamento do espírito. E é interessante que ele vai iniciar assim: a transmissão do pensamento se dá por meio do espírito do médium, ou melhor, de sua alma, pois que por este nome designamos o espírito
espírito encarnado. Então, Kardec já nos chama a atenção aqui para um ponto interessante. Ele está fazendo uma distinção para que nós não confundamos alma e espírito. A alma é o espírito encarnado. Então, todas as vezes, nas obras básicas ou nas obras subsidiárias da doutrina dos espíritos, nós encontrarmos a palavra alma, nós estamos falando de um espírito que está no corpo físico, que está encarnado. Porque na questão 134 do Livro dos Espíritos, o Kardec ele faz essa pergunta à espiritualidade superior. O que é a alma? E eles respondem: um espírito encarnado. E aí o Kardec ele vai ainda esmiuçar dentro dessa pergunta ao questionar a espiritualidade. O que era a alma antes de estar no corpo? E os espíritos respondem: um espírito desencarnado. Isto é, espírito. E na questão 134 do Livro dos Espíritos, ainda, nós temos as perguntas 134, 134A e a 134B. O Kardec questiona se alma e espírito são sinônimos. Nós podemos dar essa definição de sinônimos para alma e espírito. E os espíritos respondem que sim. Que alma e espírito são a mesma coisa. Porém, identificando que quando se coloca alma, nós estamos definindo o espírito encarnado. E quando tratamos de espírito, estamos falando do espírito desencarnado. E aí fica fácil de nós compreendermos, quando nós vamos lendo, para termos essa distinção. Ele diz assim: a transmissão do pensamento também se dá por meio do espírito do médium, ou melhor, de sua alma, pois que por este nome designamos o espírito encarnado. E aí ele vai falar o espírito livre. O que significa espírito livre? O espírito que não está dentro de um corpo, que não está encarnado, que não está prisioneiro de um corpo físico. Então, Kardec está dando o nome de um espírito livre. Neste caso, em vez dele atuar sobre a mão direta do médium, ele vai atuar no pensamento, sugerindo a ele que ele escreva conforme aquilo que ele deseja que o médium escreva. Neste caso, então, quando o médium passa a escrever as sugestões do espírito, aquilo que ele está escrevendo não é dele. Nós precisamos entender isso. Como é que nós vamos fazer essa distinção? Aí o Kardec vai dizer para nós que, no início, é meio confuso saber se é do médium, da alma, do próprio médium. E aí depois nós vamos estudar as questões de natureza anímica, o que vem a ser animismo, aquilo que vem do próprio médium, ou seja, do próprio espírito do médium. Não há nenhum tipo de manifestação, nem de intercâmbio. É o médium exteriorizando aquilo que está nele, aquilo que é dele mesmo, animismo. Futuramente nós vamos estudar aqui no Livro dos Médiuns. No início, às vezes, é muito comum as pessoas terem a dificuldade de estabelecer se aquilo que elas estão escrevendo é dela ou é de um espírito. E aí, o que Kardec está nos ensinando? Que quando a pessoa ela começa a escrever
e a escrita vai saindo de forma tão natural, ele pede para observar se aquilo que ela está escrevendo havia de forma preconcebida no seu pensamento. Se ela estava tendo uma ideia a respeito daquilo que ela estava escrevendo, se ela estava pensando nisso. Então, ele pede para que nós tenhamos este cuidado, essa análise, essa observação. Ele diz assim: nada prova seja um espírito estranho quem escreve, e não o do médium. Efetivamente, a distinção é, às vezes, difícil de fazer-se. Porém, pode acontecer que isso pouca importância presente. Então, pode parecer que isso não tem nenhuma importância, mas tem importância. Porque ele vai dizer assim: é possível reconhecer-se o pensamento sugerido, por não ser nunca preconcebido. Porque a escrita, ela vai sendo traçada de forma rápida, sem que o médium tenha pensado naquilo anteriormente. E aí, ele vai dizer assim também: notemos aqui uma coisa importante, é que o espírito livre não se substitui à alma, visto que não a pode deslocar. Olha que coisa interessante. Porque até então, nós estávamos estudando, dentro do livro dos médiuns, as questões das comunicações e como que os espíritos, eles interferem e influenciam no mundo físico. Então, quando Kardec começa a observar e a estudar os tipos de faculdades mediúnicas, que são inúmeras, e ele apenas aqui está trazendo para nós algumas pelas quais foi possível ele observar, mediante aquilo que a espiritualidade está nos trazendo dentro da nossa proposta evolutiva na Terra. Nós vamos começar a entender a partir de agora que quando um espírito ele vai atuar, ele vai manifestar através de um médium, que era muito comum esse tipo de indagação das pessoas, e ainda o é hoje, parece que a alma do médium, o espírito do médium, ele sai do corpo e o espírito que é livre entra no corpo do médium. Se a senhora do corpo do médium. Então, Kardec está nos colocando aqui para observarmos que o espírito livre, ele não vai substituir a alma, porque isso não pode, isso é contra a própria lei da natureza. O espírito não vai entrar no corpo do médium, retirando a alma e se servindo do corpo. Não. Como que acontece, então, a comunicação? Como que ela vai se dar? Por isso, a doutrina espírita, ela vai nos apresentar o corpo perespiritual, que é o perespírito, que vai ligar justamente o plano físico ao plano material. Pelo perespírito, nós teremos a chave de toda a fenomenologia mediúnica, que até então se desconhecia, se ignorava. E com a chegada da doutrina dos espíritos, nós passamos a entender esses fenômenos, porque o próprio Kardec vai afirmar para nós, aqui mesmo, no livro dos Médiuns, como também no livro A Gênese, a quinta obra da codificação,
que o entendimento, o conhecimento do perespírito dá-nos a chave para entendermos, compreendermos todas as fenomenologias até então que acontecem na humanidade e que foram classificadas como algo sobrenaturais ou milagrosas. Então, vejam bem que coisa interessante. Então, como é que o espírito livre vai atuar sobre o médium? Através do seu pensamento. Mas como? Ele entra no pensamento do médium? Ele entra no cérebro do médium? Como que isto acontece? Então, o pensamento do espírito desencarnado, ele irradia, ele jorra ao pensamento do médium e vai assimilar através do perispírito, e ao assimilar através do perispírito, ele vai agir escrevendo conforme as sugestões que o espírito está lhe dando. Então, assim vai acontecer a psicografia, no caso, intuitiva. O próprio Kardec, ele vai afirmar para nós, no capítulo 16, onde ele vai estudar inúmeras faculdades mediúnicas, ele vai dizer no item 191 do capítulo 16, a respeito dos médiuns intuitivos, para que nós possamos complementar, da seguinte forma: médiuns intuitivos são aqueles com quem os espíritos se comunicam pelo pensamento e cuja mão é conduzida voluntariamente. Diferem dos médiuns inspirados. Nós vamos entender os inspirados. E não precisam escrever. Ao passo que um médium intuitivo escreve o pensamento que lhe é sugerido instantaneamente sobre um assunto determinado e provocado. É importante essa colocação, um assunto determinado e provocado. O que vem a ser isso? Isso é muito comum, um assunto determinado, no início da faculdade, por psicografia. Na reunião da nossa casa, quarta-feira, onde se estuda, onde se desenvolve, onde se educa a mediunidade, nós temos a parte prática. Na parte prática, o médium ele vai se assentar à mesa, tomar de um papel, de um lápis, e ficar ali esperando a sugestão de uma entidade para que ele possa exercer a psicografia, para saber se ele realmente tem essa faculdade mediúnica da psicografia. E quando se está ali, desenvolvendo, educando a mediunidade, no início, as pessoas dizem assim, mas o que eu vou escrever? E o dirigente sempre diz, olha, relaxa, fique tranquilo e fique calmo. Se vier algum pensamento para que escreva sobre algo, escreva. Escreva. Independente se é seu ou não, escreva. Depois será feita a análise. Mas se não vier nenhum tipo de pensamento que possa ser provocado, e caso você tenha algo já determinado a escrever, que é seu, escreva. E é muito comum a pessoa ela começar a escrever algo que ela já determinou escrever e, no meio, no desenvolvimento da escrita, uma entidade espiritual sugerir alguns apontamentos que não é dela e que vai mesclar com aquilo que é dela. Então, isso é muito comum.
Por isso que ele diz aqui, a distinção, às vezes, é difícil de fazer-se. Mas à medida que a pessoa vai trabalhando, vai treinando, vai se desenvolvendo, vai se educando e, principalmente, vai se conhecendo, aí entra a questão do autoconhecimento. É importante que o medianeiro conheça-se, que tipo de pensamentos ele tem, quais são os tipos de pensamentos que ele trabalha durante os dias, as horas, que tipo de leitura que ele gosta, para que quando vier um pensamento e não ter nenhuma ligação com aquilo que ele traz na sua intimidade, então ele vai definir claramente, bom, esse pensamento não é meu. Mas se ele traz uma série de pensamentos que possa ser sugerido, mesclando com aquilo que ele tem dentro de si, pode ter um desenvolvimento também dele com o do espírito. É muito comum também. Então, o médium intuitivo são médiums que vão receber as intuições, as sugestões dos espíritos e, diferindo dos médiuns mecânicos, porque os médiuns mecânicos eles vão escrever sem saber o que estão escrevendo. O médium intuitivo, ele escreve tendo uma consciência daquilo que ele está escrevendo, mas se o pensamento não é dele, ele vai grafar, ele está tendo consciência na hora que está escrevendo, mas sem saber de antemão aquilo que o espírito queira lhe ditar. Ele passa a conhecer na hora que está escrevendo, não de antemão. Então, essa é a diferença do médium intuitivo para um médium mecânico. Ok? Alguma pergunta, algum questionamento? Para que nós possamos entender o mecanismo. Bom, Delano. Está ouvindo, Delano? Estou ouvindo. Estou ouvindo. Está ouvindo? Mas é interessante isso, né? Que a gente se considera médium há muito tempo. Mas a gente ouvindo essas coisas, as dúvidas vêm de novo. E a doutrina espírita explica a gente tudo outra vez. Porque por mais que a gente, né, por mais que a gente trabalhe a mediunidade, a gente ainda tem umas dúvidas, né, Delano? Nós sempre teremos dúvidas. Veja bem. Não é? Nós sempre teremos dúvidas. Porque a mediunidade, nós estamos iniciando esse trabalho com ela aqui no plano físico. Eu digo iniciando o seguinte, iniciando o mecanismo das comunicações. Porque a fenomenologia em si, ela existe desde quando o espírito atingiu o livre-arbítrio. Desde quando o espírito passou a ter pensamento contínuo, começou a estabelecer as associações mentais. Agora, nós estamos estudando-a de forma moralizada para entender o processo deste intercâmbio. E, à medida que nós vamos conhecendo cada vez mais, nós vamos observando o quanto necessitamos estudar para compreender. Então, eu já vi falar, Delano, que a mediunidade intuitiva será a mediunidade do futuro. Entendeu? Sim. Vai ser a do futuro. Quem fala isso é o próprio Kardec, aqui no Livro dos Médiuns. Mais para frente, ele vai afirmar isso, colocando que a humanidade vai chegar a um estágio e as comunicações, as manifestações, elas não terão essas características, digamos, mais visíveis. Vamos colocar grosseiro, mais ostensivas. Mais ostensivas, visíveis, né? Onde você vê um médium atuando
sob a atuação de um espírito, né? Muito comum na casa espírita ou fora da casa espírita, nós observamos pessoas agindo completamente mediunizadas, sem saber que estão mediunizadas. Mas o que nós estamos querendo dizer é que chegará um tempo na nossa humanidade que a mediunidade ela será tão natural, nós estaremos lidando com ela de uma forma tão espontânea, que a gente vai estar recebendo as intuições dos espíritos, as sugestões dos espíritos, e nós estamos e agiremos de uma forma tão tranquila que vai ser difícil de entender se é nosso ou se é dos espíritos, porque nós já estaremos em um patamar mais elevado, moralmente, espiritualmente falando. Verdade. Eu lembro do Chico falando, Delane, que quando ele recebeu Alta de Souza pela primeira vez, ele recebeu o soneto da Alta de Souza e ele chorava e ela também. Então, ele falou que se misturaram. Ele não sabia se as lágrimas eram dele ou dela. E ela dizia a mesma coisa, entendeu? Porque os dois tiveram a mesma sintonia. Mas isso é uma mediunidade já avançada, né? Uma mediunidade já avançada, que ele chorava e ele mesmo falava, eu não sei se era dela ou se era minha. Aí entrou dois fatores. Veja bem, primeiro fator, o espírito Alta de Souza, que foi uma poetisa, que é uma poetisa, né? Do Maranhão. Do Maranhão. Ela desencarnou pelo suicídio, ela se suicidou. A Alta de Souza? Perfeitamente. Uai, e aí... Ela estava doente. Ela se suicidou. E aí ela teve doente do pulmão. Pois é, mas ela se suicidou. Tá? Ela chegou no plano espiritual como suicida. Então, quando ela começa a ir embora, dentro da lei, teve ali os atenuantes, os agravantes, que não nos cabe aqui colocar agora, mas ela trazia naquele momento, com aquele choro dela, não era um choro de sofrimento, vamos dizer assim. Era um choro que era um choro que estava expressando uma alegria que estava represada pela capacidade naquele momento poder transmitir e oferecer uma contribuição da sua experiência à humanidade. Ao mesmo tempo também o Chico trazendo questões represadas da sua intimidade, contribuindo com a mediunidade, estava também exteriorizando de forma alegre através do choro, porque às vezes o choro não quer dizer que quem esteja chorando não está por algo triste. Emoção, a pessoa chora por vários motivos, dentre elas uma emoção boa. Então, naquele momento, houve uma sintonia onde os dois, médium e o espírito, tendo uma sensação quase que idênticas, começaram a exteriorizar, sem saber se o Chico estava chorando por causa dele e a Alta de Souza chorando por causa dela. Então, vejam bem, como a mediunidade ela se amplia. Pode-se dizer que aí houve uma sugestão do espírito, mas que o médium também trazia. Então, na mediunidade intuitiva, isso é muito comum. O espírito ele vai sugerir escrever, ele passa a escrever, mas o médium traz elementos dentro dele que vai contribuir para que aquele desenvolvimento ao qual o espírito está ditando através de um ditado possa ser realizado de forma bastante espontânea e natural. Então, a educação do médium, o desenvolvimento moral do médium contribui muito.
Aí nós vamos falar, Ricardo está falando aí dos médiuns intuitivos, que são músicos, artistas. É verdade. Esses vão ser classificados como médiuns inspirados. Então, já é outro tópico. Nós vamos adentrar nisso aí também. Ok? Então, a mediunidade intuitiva é isso. Então, os médiuns inspirados, que é, digamos assim, um ramo da mediunidade intuitiva, mas ela tem uma especificação um pouco diferenciada, embora são quase que idênticas. Nós vamos observar justamente essa relação com os artistas, né? Onde se vê uma inspiração. E o artista, ele vai atuar, e nós vamos estudar isso depois com calma. Então, nós vamos fechar por hoje. Que pena, Vilão. Acabou já? Acabou.